Nós estamos falando esses dias aqui na igreja acerca da igreja verdadeira. Eu tenho explicado que Jesus tem uma igreja. Em Mateus 16, 18, Jesus ele olha para Pedro e ele diz assim: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tem uma igreja. Agora, essa igreja, ela não deve ser confundida com nenhuma denominação. Nenhuma denominação pode tentar assumir para si ser a única igreja de Cristo. Aquelas que fazem isso já estão se revelando falsas. Um dos critérios para você reconhecer uma falsa igreja é o exclusivismo. Só a gente salva, só quem é da nossa igreja, da nossa denominação, só nós que pregamos a verdade. Quem fala isso está se revelando um falso profeta. A igreja que tem esse tipo de mensagem está se revelando uma seita. A verdade é que a igreja de Jesus não é uma placa, uma denominação, é um povo. Esse povo está hoje espalhado pela terra, mas um dia ele vai ser reunido lá no céu. Aí a Bíblia diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Hoje nós já somos guiados pelo bom pastor que é Jesus, através do Espírito Santo, mas nós somos como um corpo, que tem muitos membros. Os membros são diferentes, mas eles se completam. Amém? Já falei sobre isso com você. Agora, Jesus nos disse que haveriam falsos profetas e que nós deveríamos ter cuidado com esses falsos profetas. E eu falei nos últimos cultos que eu ministrei aqui, algumas maneiras de você identificar, de você conhecer os falsos profetas. A mensagem deles normalmente é uma mensagem extra-bíblica. Como assim? É uma mensagem que não está na Bíblia, que não tem uma base bíblica. Eles querem falar de revelações que eles tiveram. Não, eu tive uma revelação e essa revelação ela é tão importante quanto a Bíblia. Não está na Bíblia, mas é tão importante. Não, nada é tão importante como o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ninguém pode tirar nada dela, tampouco acrescentar. Amém? Algumas vezes esses falsos profetas que pregam nessas falsas igrejas, vamos dizer assim, eles pegam um versículo da Bíblia e distorcem o significado. Eles leem uma palavra da Bíblia, mas dizem aquilo que o texto não quer dizer, para tentar apoiar seus falsos ensinamentos. Também está errado. Na última semana, quem esteve aqui na igreja, eu estava falando que esses falsos profetas querem diminuir muitas vezes a importância de Jesus e do Espírito Santo. Nós acreditamos em um único Deus. Amém? Em quantos deuses nós cremos, pessoal? Um Deus, só existe um Deus. Mas Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que esse único Deus, ele é composto de 3 pessoas. Ele se revelou a nós na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes, distintas entre si. Mas os 3 são um só. Um único Deus, mas um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Os falsos profetas vão dizer, não, Jesus não é divino. Eles vão dizer, Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Existe, irmão, eu queria que você entendesse, existe uma forma de mentir falando apenas verdades. Você pode afirmar coisas que, entre aspas, são verdadeiras, mas mudando aquilo que elas significam. Algumas seitas dizem, não, Jesus é o Filho de Deus, mas quando eles dizem que Jesus é o Filho de Deus, é como se eles quisessem dizer que Jesus não é igual a Deus. E na verdade, o Pai e o Filho são um só. Amém? Nós vimos semana passada vários textos aqui mostrando que Jesus é divino. Da mesma forma que o Espírito Santo é. Essas falsas seitas, essas falsas igrejas, falsos profetas, alguns deles querem dizer que o Espírito Santo não é Deus. Alguns afirmam, inclusive, que o Espírito Santo nem sequer é uma pessoa. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que fala, que toma decisões, que tem sentimentos e que é divino.
que pode ser adorado. Jesus fala em João capítulo 3, Jesus diz que Deus é Espírito, perdão, João capítulo 4, Jesus diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aí você já entendeu. Hoje eu queria terminar esse assunto trazendo das mensagens que eu preguei nos últimos dias, aquela que talvez seja a mensagem mais, como é que eu vou dizer assim, com mais conteúdo, mas ela é muito importante. Eu queria que os seus ouvidos estivessem muito atentos. Uma das características mais importantes para você identificar os falsos profetas é quando eles falam do fim dos tempos. Os falsos profetas gostam de anunciar, é chegado o fim. Pastor, mas a Bíblia não diz que a vinda de Jesus é iminente, que Jesus está voltando? Sim. Mas existe uma diferença entre a forma como a palavra de Deus apresenta essa verdade e a forma como os falsos profetas falam dela. Vamos entender hoje a diferença na palavra de Deus. Começando em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24. Nós vamos lá no versículo, meus irmãos, de número 32, para começar o nosso estudo de hoje. Mateus 24, verso 32. Mateus 24, 32. Quantos encontraram, digam glória a Deus. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora o verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olhem para mim, por favor, irmãos. O Senhor Jesus está nos dizendo que há sinais que revelam que a vinda de Jesus está próxima. Amém? Nós devemos estar atentos a esses sinais e nós devemos viver prontos para a vinda de Jesus. Todos os dias você precisa estar preparado para se encontrar com o Senhor. Amém? Agora, Jesus nos fala no verso 36 que o dia e a hora são do conhecimento unicamente do Pai. Ele diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Toda vez que você encontrar alguém que começa a fazer uma espécie de alarme e de falar, olha, Jesus está ali, está aqui, você já pode saber, esse é um falso profeta. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 23, Jesus diz assim, Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Jesus está dizendo assim, eu estou falando com vocês antes que aconteça. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olhem para mim.
O que Jesus está nos ensinando é que nós não temos que nos alarmar com os sinais, com as datas, com as palavras dos falsos profetas, dos enganadores. Alguns deles vão ser tão assim, maus, que vão chegar a dizer: eu sou o Cristo. Tem alguns por aí. Você já deve ter ouvido alguns falando isso. Outros vão dizer: Cristo está voltando tal dia. Ele já está em tal lugar. Quando você ouvir isso, Jesus está dizendo: não deis crédito. No dia que alguém falar: não, vai ser no dia tal, de tal ano, não acredite. A palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus está dizendo: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe. O que eu quero falar para você hoje, irmão, é uma coisa muito simples. Viva a sua vida normalmente. Não pare de viver por causa desses falsos profetas. Como assim, pastor? Jesus não está voltando? Está. A vinda de Jesus não é próxima, é iminente? Sim. Mas olha para o pastor. Até que Jesus volte, você tem que continuar vivendo a sua vida da mesma forma que você vive hoje. Se você já não está vivendo preparado para encontrar com Jesus, irmão, você está perdido. Para se preparar para a vinda de Jesus, ninguém precisa largar trabalho, família, nada disso. Você trabalha, você cuida da sua vida, cuida dos seus afazeres, normalmente. Amém? Viva a sua vida. Agora, claro, vive em obediência, em temor a Deus, para que quando você tiver que estar diante do Senhor, você esteja preparado. Antes desse culto, para quem está assistindo em casa, antes desse culto eu tive uma reunião 6 horas da manhã com a igreja. E eu falei para eles uma coisa. Eu disse assim: se eu soubesse que Jesus volta hoje à noite, eu ia continuar vivendo o meu dia normalmente, como eu sempre vivo. Porque eu já vivo todos os dias da minha vida na esperança da vinda de Jesus. Se você precisa mudar alguma coisa da sua rotina, irmão, é porque você não está vivendo corretamente. Ninguém pode dizer isso, tá? Ninguém pode afirmar: Jesus volta hoje, Jesus volta amanhã. Ninguém pode. Mas se eu pudesse, e eu dissesse para você: irmão, Jesus está voltando amanhã. Se você precisa mudar alguma coisa na sua rotina, é porque você não está bem. Ah, pastor, eu ia passar o resto do dia em oração. Eu ia, pastor, jejuar o resto do dia. Você não precisa fazer nada disso, irmão. Como não precisa agora. Você tem sim que orar todos os dias. Você tem que sim se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Você precisa sim jejuar em alguns momentos da sua vida, quando você precisa se fortalecer espiritualmente. Amém? Amém? Mas ninguém precisa cair no fanatismo. O problema desses falsos profetas, falsos mestres, é que eles fazem exatamente isso. Eles querem fazer as pessoas entrar numa espécie de bolha. Essas pessoas chegam a quase esquecer que elas estão vivendo nesse mundo. Irmão, e a nossa vinda nesse mundo, a nossa vida nesse mundo aqui, ela tem um propósito. É claro que nós vivemos aqui com a esperança da vida eterna. Diga glória a Deus. Vivemos aqui com a esperança da vida eterna. O meu coração não está nesse mundo, o meu coração está no céu. Amém, Jesus? Mas eu não posso agora, pessoal, esquecer que eu estou nesse mundo. Tem coisas que Deus criou para esse tempo e eu tenho que vivê-las. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, então eu vou casar. É uma coisa dessa vida. Amém, irmão? Lá no céu ninguém vai casar, mas aqui você vai casar. E a Bíblia nos fala sobre o casamento e nos ensina sobre o casamento. Lá no céu, eu acho que nós não vamos trabalhar como trabalhamos aqui. Mas aqui nesse mundo, Deus disse que o homem tem que comer o pão com o quê? Então a Bíblia fala sobre trabalho. Eu fico vendo alguns irmãos, me perdoa o que eu vou falar aqui, mas não estou desabafando não. Eu estou orientando para ajudar. Tem irmãos que ficam assim: ô pastor, o senhor tem que pregar sobre o arrebatamento. Irmão, eu falo sobre salvação todo dia. Já falei sobre o arrebatamento várias e várias vezes aqui.
Mas a questão é, a Bíblia não fala só de arrebatamento. A Bíblia não é só arrebatamento. A salvação, a vida eterna, é o assunto mais importante da Bíblia, com toda certeza. Mas a Bíblia também fala sobre casamento, a Bíblia também fala sobre dinheiro, a Bíblia fala sobre essa vida. Por quê? Porque nós temos que viver aqui e há um propósito aqui. Paulo escreve para os Filipenses, lá no capítulo 1, Filipenses 1, 21, Paulo diz assim: se o viver na carne, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Aí o 22 ele diz: mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher. Paulo está dizendo, viver na carne me dá o quê? Fruto. Enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, nós temos que dar fruto. Você não está aqui à toa. Aqui nesse mundo você tem que dar fruto. Teu casamento tem que dar fruto, teu trabalho tem que dar fruto, a tua vida tem que dar fruto. Amém? E é claro, em tudo isso, em tudo que você fizer, você tem que viver preparado, sabendo, a qualquer momento eu posso me encontrar com meu Senhor. Eu preciso estar preparado. Mas você não tem que mudar nada. Se você tem que mudar alguma coisa da sua vida, é porque você está vivendo errado. Se tem alguma coisa que você faz no seu trabalho, e você teria que deixar de fazer, porque você sabe que Jesus vai voltar, então você tem que parar agora. Ah não, pastor, se eu tivesse certeza que Jesus está voltando, então nem no meu trabalho eu estaria mais, porque aquele trabalho é errado. Então por que você ainda está lá? Sai de lá. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Se tem alguma coisa que você teria que mudar, porque você sabe que Jesus vai voltar, então você tem que mudar logo, porque você já está vivendo errado. Agora eu não estou aqui, pessoal, pelo amor de Deus, me gabando. Eu estou usando a minha vida como exemplo para você. Eu já vivo na esperança da vinda de Jesus. Eu durmo e acordo preparado para encontrar com Cristo. Vivo assim no meu casamento, vivo assim no meu trabalho, vivo assim o tempo todo, irmão. Eu não acho que se eu estiver sentado na mesa comendo e conversando com os meus amigos, brincando, eu vou deixar de subir se Jesus voltar para me arrebatar, para me levar. Amém? Como eu disse, os falsos profetas, eles querem colocar você dentro de uma bolha. Aí você não fala mais com ninguém, você nem olha para os vizinhos, você não faz mais nada. Você acaba virando um religioso fanático. E sabe o que isso acaba fazendo? Fazendo com que você dê mau testemunho do Evangelho de Jesus. Existem duas maneiras erradas de nós nos comportarmos com relação à segunda vinda de Cristo. Eu vou mostrar as duas bem rapidinho para você. A primeira é ignorar e zombar a realidade da segunda vinda de Jesus. Pedro falou sobre isso, 2 de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler com você a partir do versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. O apóstolo Pedro fala assim, ó, se você puder, acompanha comigo aqui pelo monitor. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olhem para mim, por favor. O que são escarnecedores? São zombadores. Pessoas que não levam Deus a sério. Tem muitos hoje. Virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, fazendo só o que querem, vivendo para o pecado. Versículo 4, olha o que esses escarnecedores vão dizer. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Para aqui. Esses escarnecedores vão dizer, ué, Jesus não disse que ia voltar? Cadê ele, que não voltou até agora? Você já deve ter ouvido alguém falar assim. Jesus não disse que ia voltar, já passou 2000 anos, não voltou. Cadê a promessa da vinda dele? Pedro, ele fala o seguinte, vamos direto para o versículo 5. Eles, esses zombadores, né? Voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, verso 6. E pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Eles ignoram que Deus já julgou a humanidade uma vez. Toda a humanidade foi punida uma vez, pelas águas do dilúvio. E vai acontecer de novo, mas dessa vez vai ser pelo fogo. O versículo 7 diz assim, ó: mas os céus e a terra, que agora existem,
pela mesma palavra se reservam como um tesouro, se guardam para o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Estes que estão zombando, dizendo, ah, mas cadê Jesus? Jesus não existiu. Ou então eles dizem, Jesus foi só um homem que prometeu que ia voltar, mas ele não vai voltar nunca. Eles ignoram que Deus é amor, mas que Deus também é juízo e que Deus vai julgar o pecado como já julgou uma vez. Pastor, mas já passou tanto tempo e ainda não aconteceu. Olha o que diz o versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa. Se você puder, por favor, leia em voz alta. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O tempo para Deus não é como ele é para nós, irmão. Nós vivemos presos dentro de uma regra de tempo que não se aplica a Deus. Para nós, um ano tem 365 dias, um dia 24 horas, 1 hora 60 minutos. A vida do homem é de 70, 80 anos, está escrito lá no Salmo 90, no verso 10. Mas Deus não, irmão. Para Deus, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos. Sabe o que isso significa? Deus pode fazer em um dia a obra de 1000 anos. Os médicos vão dizer, não tem mais tempo. Para Deus dá tempo. Os homens vão dizer, não tem mais jeito. Está vendo aquela pessoa? Viveu torta a vida inteira, vai morrer torta. Deus pode consertar ela. O que aquela pessoa não foi em 70, em 80 anos, Deus pode fazer na vida dela em nome de Jesus. Diga amém. Só que da mesma forma a Bíblia diz, e 1000 anos como um dia. Pastor, faz 2000 anos que Jesus falou que ia voltar, não voltou. Para Deus, esses 2000 anos é nada. É como um dia, como 2 dias, entenda se você quiser literalmente o texto ali. Para Deus é como se ainda não tivesse passado o tempo. O que é um dia na sua vida? Quantos dias na sua vida você já perdeu? Para Deus, tudo que aconteceu até agora foi nada. Os pecadores ignoram isso. Eles acham que Deus está preso na nossa regra de tempo. Ah, Jesus prometeu há 2000 anos que ele ia voltar, até hoje não voltou. Mas para Deus 1000 anos são como um dia. Então não despreze as profecias que falam da vinda de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus é certa e haverá julgamento para os pecadores. Quem entendeu, diga amém. A primeira maneira errada de agir com relação às promessas, às profecias da vinda de Jesus é fazer o que esses homens fazem, zombar, e tem muito zombando. Eu digo mais, nós nunca vivemos num tempo com tantos zombadores, desprezando e desdenhando a pessoa de Jesus, zombando de Jesus. Tem um monte de gente por aí fazendo piada com a igreja, fazendo piada com a Bíblia, e mal sabem eles o que é que eles estão guardando para si mesmo. A Bíblia fala que eles estão ajuntando para si ira para o dia do juízo. Misericórdia. Se você que está me ouvindo é um desses, se esse culto chegar a você, se arrependa. Você que zomba de Jesus, que zomba da igreja de Jesus, que zomba da palavra de Deus. Ah, Jesus não vai voltar nada. Se arrependa. Ah, mas já faz tanto tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos. Não se esqueça disso. Amém? Agora, tem o outro lado. Qual é o outro lado? É começar a fazer, olha para o pastor, um falso alarme com a vinda de Jesus. E tem muitos que fazem isso também. Que eles começam a dizer assim, não, Jesus está voltando. É verdade, Jesus está voltando. Então, larga trabalho, larga família, não faça mais nada. Jesus vai voltar tal dia. Esses são falsos profetas também. O apóstolo Paulo teve um problema com uma igreja por causa disso. Qual igreja foi? Os Tessalonicenses. A igreja lá de Tessalônica teve um problema. Paulo escreveu uma carta para os Tessalonicenses e nessa carta Paulo fala sobre o arrebatamento. Vamos lá. Primeiro aos Tessalonicenses. Capítulo de número 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Você vai entender o que eu estou falando aqui.
Eu vou direto para o versículo 16, que eu estou tentando resumir um pouco, enxugar um pouco a mensagem. 1 aos Tessalonicenses 4,16, olha o que Paulo escreve para os Tessalonicenses. Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Para a gente concluir, lê o capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, verso 2, aqui mesmo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Tudo isso que Paulo está falando são coisas que o nosso Senhor Jesus já tinha falado, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Irmão, quando Paulo falou isso para os Tessalonicenses, que os mortos vão ressuscitar e vão subir ao céu, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, começou a ter um problema lá na cidade dos Tessalonicenses. Que foi? Muita gente começou a falar: bom, Jesus vai voltar a qualquer momento, ele vai nos arrebatar. As pessoas começaram a parar de trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Jesus vai voltar a qualquer hora mesmo? Para que eu vou comprar uma casa? Quem está entendendo, diga amém. Para que eu vou guardar dinheiro? Deve ter tido uma confusão, irmão. Já pensou? O marido morreu, não deixou nem um centavo para a viúva poder se sustentar. Mas por que o teu marido não guardou dinheiro? Ah, porque ele achava que Jesus ia voltar a qualquer hora, então ele não poupou dinheiro. O problema de muita gente é isso. Ela se esquece que ela tem que cuidar dos negócios dessa vida. Amém? Você tem que se preparar para a vinda de Jesus. Você tem que se preparar. Mas você não pode descuidar, porque enquanto você estiver aqui, você tem assuntos a resolver. Amém? Os Tessalonicenses começaram a fazer isso. Paulo precisou escrever outra carta para explicar para eles direito, porque eles não tinham entendido. E para você entender, porque alguém vai falar, isso que o pastor está falando não tem nada a ver. Para você entender, eu vou mostrar primeiro o que ele escreveu depois. Vamos lá no capítulo 3, segundo aos Tessalonicenses. Você está na primeira. Vai para outra carta agora. Depois da primeira, tem a segunda. Capítulo 3, versículo de número 7, tá bom? 1 aos Tessalonicenses 3,7. Quem achou, diga amém. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos ouvemos desordenadamente entre vós. 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo diz, tem gente aí que não quer trabalhar. Quem não quer trabalhar também não coma. Tem que trabalhar, tem que cuidar dos assuntos dessa vida. Diga amém. Versículo 11. Porque ouvimos, alguém fez fofoca santa para Paulo. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Versículo 12. A esses tais, porém, mandamos, é ordem, e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com o quê? Com sossego, comam seu próprio pão. Como é que Paulo diz que nós temos que viver aqui, irmão? Trabalhar com sossego. Eu não tenho que viver desesperado. Ai meu Deus, Jesus vai voltar roendo as unhas. Não.
Segundo aos Tessalonicenses 2:2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Se tivesse o WhatsApp naquele tempo, Paulo ia falar, nem por mensagem, vídeo do WhatsApp, áudio do WhatsApp, né? Amanhã não saia de casa, que vai passar o cavalo vermelho. Tem uns irmãos aqui que ficou trancado em casa. Eu só não fui para a praia porque não podia. Como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Está perto, mas nós não temos que ficar alarmados com isso. Existem outras coisas que precisam acontecer antes, igreja. Olha o que Paulo fala no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Paulo disse que antes do arrebatamento precisam acontecer algumas coisas. Ele disse que primeiro vai haver apostasia. O que é apostasia? Pessoas abandonando a fé. Isso devia preocupar mais as pessoas do que essas falsas profecias. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Tem gente que já tomou as 2 vacinas e não voltou para a igreja, irmão. Tem gente aí que, se abusar, já tomou a Coronavac, já tomou a Pfizer e ainda está esperando para tomar a AstraZeneca ainda. E não voltou para a igreja. Ah, não, pastor, é porque eu estou esperando. Esperando nada, mas abandonou a fé mesmo. Tem muita gente que já enfraqueceu, já desistiu mesmo. Está fraco na fé. Isso é muito mais preocupante do que as outras coisas. Paulo disse, vai haver apostasia e se manifestar o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? O anticristo. Então Paulo disse que antes do anticristo, que antes do arrebatamento, vai haver apostasia e vai aparecer o homem do pecado. Quem é que confirma as palavras de Paulo? O Senhor Jesus disse. Se você ler Mateus 24, por favor. Eu vou pegar aqui no meu esboço aqui, porque lá dentro, lá eles estão meio perdidos lá. Mateus 24, pior que isso aqui não está no meu esboço. Deixa eu ler aqui com vocês rapidinho. Mateus 24, no versículo de número 15, no versículo 14. Preste atenção. Mateus 24, 14. Eu vou ler o que Jesus falou e você chega à conclusão do que eu vou falar para você agora. Mateus 24, 14. Jesus diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então Jesus disse que primeiro o evangelho tem que ser pregado para depois vir o fim. Existem muitos lugares no mundo que ainda não receberam o evangelho. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, para aqui um pouquinho. Lá em Daniel 9, 27, não precisa abrir. Daniel, ele fala sobre o anticristo. E ele diz que o anticristo vai entrar no templo de Deus. Então tem uma profecia lá sobre o anticristo. Jesus aqui confirma, dizendo que a abominação da desolação vai entrar no lugar sagrado. A abominação da desolação ali é o anticristo. Amém? É isso que Jesus está falando. Então Jesus disse, vocês verão o anticristo entrar no templo de Deus. O que vai acontecer então? Vai começar a grande tribulação. Olha o versículo de número 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça para tirar alguma coisa da casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar as vestes. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá depois. Não haverá jamais. Então virá um tempo de aflição que vai ser algo que nós nunca imaginamos. Nesse tempo, muitos cristãos talvez vão ter que fugir, vão ter que se esconder. Jesus disse ali. Vai ser uma aflição dura. Não vai durar muito, porque olha o que Jesus fala depois no 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então Jesus disse que vão ser dias terríveis, mas que vão ser o quê? Não vai durar tanto tempo, mas vai ser muito duro enquanto durar, enquanto houver. Então haverá uma grande tribulação.
Aparece o anticristo e aí vem a grande tribulação. Amém? Agora presta atenção no que está escrito no versículo 29. Lembrando que quem está falando aqui é Jesus. 29. E logo depois da aflição daqueles dias. Para aqui, para. Jesus disse, logo depois da aflição daqueles dias. Então Jesus disse que é depois da aflição, depois dessa grande tribulação, depois desse tempo difícil. Amém? Vai acontecer o quê? O sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Vão acontecer umas coisas no céu que a gente vai ficar até assustado. E quando isso acontecer, olha o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 31. Ele enviará os anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. O que é isso aqui, igreja? O arrebatamento. Quando que o arrebatamento vai acontecer? Volta no 29. 24, 29. Logo depois da aflição daqueles. Jesus está dizendo que o arrebatamento acontece depois da grande tribulação, que vai ser marcada pelo aparecimento do anticristo. Paulo falou a mesma coisa. Volta lá para o Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses. Capítulo de número 2, lá onde a gente estava. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, lá onde a gente estava. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Versículo 4. O qual se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o que eu falei para você. Jesus disse que o anticristo vai entrar no lugar santo. Paulo disse que ele vai entrar no templo de Deus. Você percebe que o que Paulo fala confirma o que Jesus falou? Amém? Paulo disse que o arrebatamento não acontece antes dessas coisas. Então, quando aparecer por aí falsos profetas, não, a qualquer momento você tem que estar pronto e não sei o quê, irmão, fique em paz. O que Paulo disse? Não se mova facilmente do seu entendimento, nem fique perturbado. Não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, sem que antes se manifeste o anticristo. E outra coisa, irmão, aí tem um pessoal que começa, ai meu Deus, é o anticristo, ai pastor, quem será que é? É fulano, é Beltrano, e começa, irmão, não fique preocupado com isso. A nossa vida está na mão de quem? O anticristo vai aparecer e a gente não pode fazer nada a respeito, irmão. Vai acontecer tudo isso. A gente não pode mudar essas coisas porque essas coisas estão determinadas por Deus. Mas a nossa vida está na mão de Deus. O anticristo não é grande coisa não. Tem uns crentes que ficam, ai, o anticristo. Sabe o que vai acontecer quando o anticristo aparecer? No final do tempo dele? Vai lá para o versículo 8. 2 aos Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo. O iníquo aqui é o anticristo. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Como é que Jesus vai derrotar o anticristo? Com um sopro. E tem crente com medo do anticristo, irmão. Poderoso é o nosso Deus. Diga amém. Então, pastor, eu posso ficar tranquilo, viva tranquilamente, trabalhe tranquilamente. Então eu não tenho que esperar a vinda de Jesus? Tem, todos os dias. Viver todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje. Diga glória a Deus. Eu sempre falo uma coisa, irmão. E aqui eu quero terminar a mensagem. Talvez Jesus não vai voltar hoje para levar todos nós. Provavelmente não volte hoje. Mas Ele pode voltar hoje para buscar você. Você que está me assistindo em casa agora, pode ser a sua última oportunidade. Não porque talvez Jesus volte hoje para buscar a igreja e ora, Maranata, vem Jesus. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: se Ele não voltar para buscar a igreja hoje, Ele pode voltar hoje para buscar o pastor Alex. Hoje pode ser meu último dia. Ah, pastor, mas o senhor está jovem, está forte. Estou mesmo, graças a Deus, jovem e forte.
Pelo natural eu vou viver tranquilamente muitos anos e vou pregar muita palavra, vou servir muito a Jesus. Mas a minha vida está na mão de Deus, se Deus quiser me levar hoje. Você que está me assistindo aqui, pode ser seu último culto. E a questão é que a Bíblia diz, está ordenado aos homens morrer uma vez, depois vem o juízo. Se você morrer hoje, você vai enfrentar o juízo de Deus no momento que você partir. Você tem que estar pronto para passar por tudo aquilo ali. Tem que estar pronto para passar pela tribulação, para encontrar o anticristo se aparecer, para subir no arrebatamento, diga glória a Deus. Eu quero muito poder experimentar isso se for a vontade de Deus. Mas se Jesus, meu irmão, quiser a minha vida antes, eu tenho que estar pronto nesse momento para encontrar com Cristo. Porque quando eu fechar os olhos aqui, eu quero que Ele diga para mim, vem bendito de meu Pai. Eu não quero que Ele diga, apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno. Se você está nesse culto e você não entregou a vida para Jesus, entregue a vida. Se você já entregou a vida para Jesus, mas você está meio perdido no pecado, se arrependa. Há chance, há tempo para você. Amém? Eu quero orar com toda a igreja, eu queria que você ficasse de pé que está aqui na igreja. Você que está em casa, se você puder, faça a mesma coisa. Coloque a mão no teu coração. É a chance que Deus está dando a você. Isso. Quando a morte ao teu lado chegar, qual será no futuro teu lar? Que destino há de ter tua alma? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Que destino há de ter tua alma? Qual será? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Pai, eis-me aqui, Senhor. Senhor, olha para mim. Se há, meu Deus, na minha vida, se há na vida do teu povo alguma coisa que nos tem separado de ti, nós queremos nesta hora colocar a nossa vida no altar, meu Deus. Pedir o perdão dos pecados. Pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, que a tua misericórdia nos alcance. Oh, perdão, Senhor. Perdão, meu Deus, em nome de Jesus, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Apaga, Senhor, os nossos pecados pela sua misericórdia. Purifica-nos com o sangue de Jesus. Oh, meu amigo, entregue a tua vida a Jesus agora. Só há um caminho que leva o homem ao Pai, e esse caminho é Jesus. E diga agora: eu recebo Jesus como meu Salvador. Perdoa-me, ó Deus. Purifica-me, ó Senhor. Lava-me, lava-me, lava-me com o sangue de Jesus. Meu amigo,
Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito. Hoje Cristo te quer libertar.